Muito bem, voltamos com mais um bloco do Super Em Notícias e hoje uma entrevista super especial. Afinal de contas, tenho a honra e a oportunidade de conversar com o presidente da 43ª subseção da OAB de Governador Valadares, doutor Adilson Domiciano. Doutor Adilson, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. É uma honra nós estarmos aqui representando a nossa classe de advogados em Governador Valadares e sempre é uma honra podermos estar a falar não somente com os advogados, mas com toda a sociedade num todo. Adilson, justamente pensando na sociedade, afinal de contas estamos falando, claro, para alguns advogados que vão acompanhar a entrevista, porém o grande bojo da galera que está acompanhando não é advogado, Sim. Não tem experiência na área. Qual que é a função e a importância da OAB? A importância da OAB ela é da magnitude tão ampla que é a única profissão que consta na Constituição Federal. Sim. A OAB, o advogado, ele é essencial na administração pública. Ou seja, o advogado consta na Constituição Federal. Assim, a OAB que organiza todo o sistema, Sim. Ou seja, a pessoa faz 5 anos de direito, forma em bacharel em direito, posteriormente faz a prova da Ordem dos Advogados e ingressa no quadro da Ordem dos Advogados. Por que a OAB consta na Constituição Federal e é importante para a sociedade? Por uma situação, a OAB está ao lado da sociedade, buscando um equilíbrio da justiça. O Ministério Público, às vezes, acusa, às vezes pede, Sim. O juiz sentencia, mas o advogado sempre está ali para que também haja equilíbrio. Na pandemia, a importância do advogado, da figura desse profissional, ela aumentou ou continuou na mesma? Ou as pessoas hoje elas têm a real noção da importância do papel do advogado na sociedade? Pergunto isso porque muitas pessoas tiveram problemas para abrir empresa, para fechar empresa, problemas em sites da internet, enfim. São demissões, enfim, são várias situações. Na pandemia, você, como agora presidente da OAB, sentiu que a figura do advogado se tornou mais importante aos olhos da sociedade? A classe sofreu muito também, como toda a sociedade sofreu muito. Sim. Porque todos os órgãos, né, como o Poder Judiciário e todas, escolas, exemplo, foram fechadas. Então, diminuía o ritmo e a possibilidade de trabalho. Exemplo simples, rápido. A Justiça do Trabalho, as audiências acontecem de formas virtuais. Ainda não voltou presencial. Sim. Então, continua acontecendo, mas a classe de advogados também foi muito prejudicada, muito. Sobre se aumentou demandas, também muito, porque, infelizmente, aumentou, exemplo, inventários, aumentaram muito questões de demissões, obviamente, tudo isso movimenta. De fato, a classe de advogados porque quando um processo, às vezes, demora a solução, não é só o advogado que passa por dificuldades. E a culpa não é dele. Os jurisdicionados, todos também têm dificuldades. Então, o próprio judiciário também ficou com um horário reduzido de trabalho, foi impetrado ações, exemplo, de os trabalhos telepresenciais. Sim. Então, foi toda essa situação que ocorreu. E justamente para a gente poder continuar no gancho da pandemia, o que é que veio? Porque todas as profissões tiveram, claro, as suas dificuldades, mas ao mesmo tempo, como tudo na vida, né, também teve o seu lado positivo. O que é que veio na pandemia para ficar dentro da classe da advocacia? De forma positiva, claro. Para tanta a sociedade que está nos acompanhando, os advogados, um ponto muito importante. Exemplo, até então todas as audiências eram presenciais. Sim. Que seja um conciliador, que fosse o juiz, que fosse o Ministério Público, enfim, todas eram presenciais. Hoje, Justiça do Trabalho, 100% das audiências são remotas. Claro. Então, por exemplo, a demanda da internet. Hoje a demanda da internet para os advogados, para todo o jurisdicionado, exemplo, para os juízes, Ministério Público, aumentou muito. Então, as audiências de conciliação, por exemplo, hoje são 100% virtuais. Creio que essa veio para ficar. Interessante demais, porque é a tecnologia a favor de um serviço e de uma profissão tão importante para a sociedade, não só brasileira, mas também para a sociedade mundial. Você hoje é presidente da OAB, um cargo que você exerce, que você está e que é muito importante. Então você tem propriedade para poder falar para aquele futuro advogado que está
quase saindo da faculdade ou acabou de sair. E eu queria saber do senhor justamente sobre esse ponto. Qual é o recado que você pode dar para quem está começando ou ainda vai começar a carreira na área do direito? Porque muitas pessoas preferem não advogar, não fazem nem a prova da OAB, mas justamente para quem vai fazer a OAB e tem o sonho de advogar, qual é o conselho, qual é a dica que você pode dar? Aproveite esse tempo. Você está no melhor lugar. Se você está estudando, se você está quase formando ou que já formou, aproveite o tempo. Estude mais, se dedique mais, busque mais. Se você tem o intuito de buscar um concurso público, busque mais, estude mais. Se você quer advogar, estude, busque mais para você ser aprovado na prova da ordem. Foi aprovado? Estude, busque mais, se atualize. Porque o mercado de trabalho, ele é dificultoso para todos. O trabalho é difícil em todos os segmentos, mas há espaço para que todos possam trabalhar, tanto na advocacia ou qualquer outro ramo. Não é fácil, é difícil, mas tenha coragem, tenha vontade. Se você acredita em um sonho, busque. Eu brinco, Gustavo, que quando nós estávamos na faculdade, e normalmente perguntam, quem que você vai ser? Eu vou fazer um concurso para isso, para aquilo outro, vou ser juiz, E eu sempre levantava a mão e falava assim, eu quero ser advogado. Todo mundo assustava, eu era o único. Eu falei, já que ninguém quer, eu quero. E eu digo que eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa, porque eu amo advogar, amo fazer de fato o que eu faço diariamente. O Brasil é o país da impunidade? Não, de forma alguma. Aos olhos da sociedade, vocês talvez pensem que o Brasil não. O Brasil não é um país da impunidade. O Brasil, às vezes, pode demorar a dar uma resposta. Mas lembre-se de uma coisa, demorar a dar uma resposta nem sempre quer dizer impunidade. Quer ser garantia do seu direito. Garantia da outra parte poder dizer, não é isso que aconteceu. Então, você tem também o direito da defesa, é amplo. E sobre um ponto muito importante, para trazer a nossa discussão um pouco mais para o nosso território no qual nós estamos inseridos, que é a cidade de Governador Valadares. Hoje, a classe de advogados é uma classe que tem crescido bastante. Vários são os advogados e advogadas que estão presentes aqui em Governador Valadares e exercem o seu trabalho. Você, como o presidente da OAB, como você vê esse cenário super abrangente e de um crescimento exponencial da classe de advocacia aqui em Valadares? Vejo com muitos bons olhos, conforme a sua pergunta foi muito pertinente anterior, sobre algumas coisas que vieram para ficar. Exemplo, hoje nós trabalhamos com o sistema eletrônico, os processos são eletrônicos. Se você quiser atuar num processo no Mato Grosso, nada te impede. Interessante. São Paulo, Rio de Janeiro, você aqui, você pode advogar em qualquer outro, certo? Então você vai ter acesso a outros tribunais. Então essa abertura é de suma importância. Nós somos mais de 3.000 advogados aqui em Governador Valadares e é o que eu afirmo, existe espaço para todos. Muito interessante o seu relato. Doutor Adilson, muito obrigado por esse bate-papo. Foi uma honra receber o senhor aqui. E claro que as portas estão abertas não só para o senhor, mas também, claro, para a OAB. E aqui as portas já estão mais do que abertas para vários dos profissionais ligados à área do direito. E o senhor, pela primeira vez, espero que possamos ter outros contatos aqui na Superi TV ou também, claro, lá na OAB. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade e deixar uma mensagem final. Fique à vontade. A mensagem final é que às vezes pensamos, o que tem a ver a OAB de Governador Valadares com toda a sociedade? A mensagem que eu venho relatar de Isaac Newton foi uma das frases que eu mais usei durante a minha vida. Que nós não possamos ser muros, que a OAB não seja muros fechado somente para os advogados. Que a OAB ela seja como pontes. Sim. Isaac Newton disse, nós não podemos ser muro e que nós devemos ser pontes. Nós, a OAB, hoje é uma ponte aberta a toda a sociedade de Governador Valadares. Nós estamos prontos para abraçar a sociedade. Nós estamos ao lado da sociedade. Obrigado mais uma vez, Adilson. Tamo junto. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, doutor Adilson. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.